Chave entrou apenas até a metade. Forcei uma vez, depois outra, com a sacola da farmácia, o pão francês e o café que Marcelo gostava no braço. A fechadura não cedeu. Olhei para o número 84. Era a minha casa. A casa onde eu morava havia 37 anos. Geraldo levantou a primeira parede e eu marquei a altura do meu filho na cozinha. Mesmo assim, minha chave já não me reconhecia. Liguei para Marcelo. Filho, minha chave não está entrando. Houve um silêncio curto. Curto demais para ser surpresa. Eu troquei a fechadura. Foi por segurança. Segurança de quem? Depois a gente conversa. Hoje a senhora pode dormir na casa da tia Sônia, ouve Patrícia ao fundo. Diz que a gente está resolvendo tudo. Resolvendo o quê? Por que não recebi uma chave nova? Marcelo suspirou. Mãe, não começa. Só por alguns dias a ligação terminou. Dona Lourdes fingia varrer a calçada. Senti o rosto queimar. Aos 68 anos, estava diante da minha própria casa como uma visita inconveniente. Quase pedi desculpas por algo que eu nem sabia ter feito. Esse sempre foi meu defeito. Quando Marcelo fechava uma porta, eu procurava a culpa em mim, mas naquele dia não. Abri a bolsa, afastei o terço e encontrei o cartão de um chaveiro. Seu Edson. Aqui é a Celina, da Rua das Acácias. Preciso que venha abrir a minha porta. Ele chegou. A senhora consegue provar que o imóvel é seu? Mostrei o carnê do IPTU. Consigo provar mais. Ajudei a levantar cada parede desta casa. Edson se ajoelhou, examinou o metal novo e ficou sério. Dona Celina, que não foi só uma troca por segurança. Apontou para uma peça escondida no batente. Colocaram uma trava para impedir que a porta fosse aberta por fora. Quando a porta cedeu, senti que alguém havia mexido, não apenas nos móveis, mas na minha vida inteira. Sobre a mesa havia uma placa de imobiliária. Debaixo dela, uma folha dizia: imóvel desocupado. Visita autorizada pelo responsável. Naquele instante, entendi que Marcelo não queria apenas trocar a fechadura. Ele queria apagar a dona da casa. Uns meses antes, minha vida cabia em pequenos rituais. Eu acordava às 6, passava café no coador de pano e abria a janela da cozinha para ouvir a rua. Depois regava as samambaias, ligava o rádio baixinho e deixava o feijão no fogo. Não era uma casa bonita para a revista. Era bonita para mim. Na parede da cozinha ainda havia riscos a lápis marcando a altura de Marcelo. No corredor, banco de madeira que Geraldo construiu continuava torto de um lado. Perto da porta ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Minha aposentadoria era curta, mas a casa estava quitada. Eu sabia quanto podia gastar. Marcelo aparecia quase todo domingo, perto do almoço. Mãe, ninguém faz frango com quiabo como a senhora. Eu fingia reclamar do horário, mas sempre colocava mais um prato na mesa. Cuidar dele ainda me fazia sentir necessária. Naquele domingo, porém, ele chegou diferente. Patrícia entrou e ficou mexendo no celular. Marcelo comeu pouco. Depois empurrou o prato e segurou minha mão. Mãe, eu estou passando por uma fase ruim. A loja de aparelhos eletrônicos tinha acumulado dívidas. O aluguel do apartamento estava atrasado. Ele disse que precisava entregar o imóvel e pediu para ficar comigo por 2 meses. Só até eu colocar a vida em ordem. Olhei para o quarto onde ele tinha crescido. Esta casa sempre foi seu porto seguro. Marcelo beijou minha testa. No fim da tarde, contei tudo a Dona Lourdes. Ela apertou os lábios antes de responder. Porto seguro é uma coisa, Celina. Entregar o comando do barco é outra, meu filho. Lourdes. Justamente por isso você não enxerga o que ele faz quando precisa. Achei que ela estava exagerando. Naquela noite, acordei para beber água e ouvi vozes na sala. Patrícia caminhava devagar, observando as paredes e o quintal. Marcelo, você sabe quanto esta casa vale hoje? Ele demorou a responder. Um dia ela vai ser minha. Fiquei parada no corredor, com o copo na mão. Ainda acreditei que fosse apenas uma frase. Infeliz, eu não sabia que, para meu filho, aquele um dia já havia começado.
Quando Marcelo tinha 6 anos, comecei a costurar para fora. Durante o dia, eu cuidava da casa, fazia o almoço e levava meu filho à escola. À noite, depois que ele dormia, sentava diante da máquina de costura e trabalhava até os olhos arderem. Fazia barra de calça, uniforme escolar, vestido de festa e concerto de zíper. Havia noites em que eu dormia com a cabeça apoiada sobre a mesa. Geraldo chegava cansado do trabalho como motorista de ônibus. Colocava a marmita na pia e perguntava: "Você ainda está acordada? Mas esta peça?" Foi assim que juntamos dinheiro para construir aquela casa. Primeiro levantamos 2 cômodos. Depois veio a cozinha. Anos mais tarde, o quarto de Marcelo. Cada parede tinha um pedaço da nossa vida. Quando ele passou na faculdade, chorou na cozinha e prometeu: "Eu vou dar tudo de volta para vocês." Vendi minhas 2 alianças mais grossas e um par de brincos que tinha ganhado da minha mãe para pagar a matrícula e os primeiros livros. Depois vieram outras ajudas. Paguei parcelas atrasadas do carro. Tirei dinheiro da poupança para a festa de casamento. Dei parte da entrada da primeira loja. Cuidei do meu neto durante meses, sem cobrar nada. Até uma cirurgia dentária, eu adiei porque Marcelo apareceu, dizendo que precisava quitar uma dívida urgente. Geraldo me alertava: "Nosso filho precisa aprender a caminhar sem usar você como bengala." Eu sempre respondia: "É só mais." Esta vez. Mas nunca era. Pouco antes de morrer, Geraldo segurou minha mão no hospital. "Celina, não deixe ninguém tratar seu amor como obrigação." Na época, achei que ele falava de solidão. Só depois entendi que era um aviso. Após a morte do pai, Marcelo passou a dizer que era o homem da família. Me senti protegida. Então vieram as perguntas: onde estava a escritura? Quanto havia no banco? Quem cuidava do inventário? Quanto a casa valia? Eu dizia a mim mesma que ele estava apenas preocupado. Até o dia em que perguntou: "Mãe, onde o pai guardava os documentos do inventário?" Doutora Helena ficou com as cópias mais importantes. Por um instante, o sorriso dele desapareceu. Foi rápido, mas não rápido bastante para eu esquecer. Marcelo e Patrícia chegaram numa terça-feira com tantas caixas que não pareciam pessoas precisando de abrigo por 2 meses. Pareciam donos chegando para ocupar uma casa vazia. Trouxeram malas, televisão, utensílios de cozinha, 2 criados mudos e até uma poltrona grande que mal passou pela porta. "É só para a gente ficar mais confortável", Marcelo explicou. Primeiros dias, ele foi atencioso. Comprou um celular novo para mim, se instalou uma câmera no portão e disse que passaria a fazer as compras do mês. "A senhora não precisa mais se preocupar com essas coisas." Quis acreditar que aquilo era cuidado, mas, aos poucos, a casa começou a mudar. Patrícia retirou fotografias antigas da sala, porque, segundo ela, deixavam um ambiente pesado. A máquina de costura foi levada para o quartinho dos fundos. O banco que Geraldo havia feito passou a servir de apoio para caixas. Quando perguntei pela correspondência, Marcelo respondeu: "Peguei para organizar." "Organizar o quê?" "Contas, documentos, essas coisas." A senhora se confunde com facilidade. Eu nunca tinha me confundido com uma conta sequer. Ainda assim, comecei a duvidar de mim. Certa manhã, ele colocou alguns papéis sobre a mesa. "Assina aqui, mãe." "É só uma autorização para eu resolver o IPTU." Peguei os óculos. "Deixa eu ler." Marcelo puxou a folha de volta. "A senhora não confia no próprio filho?" "Confio. Mas também sei assinar meu nome depois de entender o que estou assinando." O rosto dele endureceu por um segundo. "Não assinei." Depois disso, Patrícia começou a comentar que eu andava esquecido. Ontem ela perguntou 2 vezes onde estavam os óculos. "Porque você mudou meus óculos de lugar." Respondi. Marcelo soltou um suspiro cansado. "Tá vendo, mãe? A senhora está ficando nervosa por qualquer coisa." Naquele mesmo dia, fui procurar uma conta de luz na gaveta da estante. Encontrei uma cópia da minha identidade, presa a um formulário. Li apenas o título:
avaliação de capacidade civil e necessidade de representação familiar. Antes que eu alcançasse a segunda página, Marcelo arrancou o documento da minha mão. Pela primeira vez, senti medo dentro da casa que eu mesmo havia ajudado a construir. Que documento é esse, Marcelo? Ele dobrou as folhas com calma demais. Uma precaução, mãe. Só isso. Precaução para quê? Acontecer alguma coisa com a senhora, alguém precisa poder resolver as contas, cuidar da casa, cuidar ou vender. Patrícia apareceu na porta da cozinha, segurando uma xícara. Dona Celina, ninguém quer tirar nada da senhora. Olhei para os dois. Meu filho evitava meus olhos. Minha nora falava comigo, naquele tom manso que as pessoas usam quando querem parecer pacientes diante de alguém considerado incapaz. Naquela noite, fui me deitar cedo, mas não consegui dormir. Pouco depois das 11, ouvi a voz de Patrícia no quarto. O banco ligou de novo. Se não pagarmos até sexta, vão bloquear tudo. Eu sei. Marcelo respondeu. Você disse que sua mãe assinaria. Ela ficou desconfiada. Houve um silêncio. Então Patrícia perguntou. E se ela continuar recusando? Marcelo falou mais baixo, mas eu estava no corredor. Quando a casa estiver livre, resolvemos. Livre como? Ela pode ficar uns tempos com a tia Sônia. Depois a gente conversa com o corretor. Se ela quiser voltar... Meu filho soltou uma risada curta, sem alegria. Patrícia, a casa será minha de qualquer maneira. Apoiei a mão na parede para não cair. Eu tinha passado anos acreditando que Marcelo recorria a mim porque precisava da mãe. Naquela noite, percebi que talvez ele enxergasse apenas aquilo que eu ainda possuía. Na manhã seguinte, ele apareceu sorreti. Mãe, tia Sônia comentou que está com saudade. Por que a senhora não passa uns dias lá? Porque eu moro aqui. O sorriso desapareceu. Nos dias seguintes, ele quase não falou comigo. Patrícia batia portas. As correspondências sumiam antes que eu pudesse vê-las. Na quinta-feira, enquanto eu estendia roupas no quintal, ouvi Marcelo ao telefone na sala. Pode preparar as fotografias. Não, ainda não coloque a placa na frente. Primeiro precisamos tirar algumas coisas daqui. Quando entrei, ele desligou. Era quem? Assunto da loja. Tarde seguinte, fui à farmácia buscar meus remédios para a pressão. Demorei menos de 40 minutos. Quando voltei, minha chave não entrou. Do portão. Havia uma mala com 3 vestidos, uma camisola e os chinelos de Geraldo que eu ainda guardava debaixo da cama. Marcelo atendeu minha ligação e disse que eu deveria ficar fora até tudo se acalmar. Fora de onde? Perguntei. Ele demorou a responder. Casa, mãe. Você quer dizer da minha casa, depois que Edson abriu a porta? Entrei acompanhada de Dona Lourdes. Sobre a mesa estava um contrato de venda já preenchido. No espaço reservado à proprietária, havia uma folha de rascunho. Alguém tinha treinado minha assinatura várias vezes. Celina Ferreira. Celina Ferreira. Celina Ferreira. Meu próprio nome estava ali, repetido pela mão de alguém que pretendia me apagar. Fotografei cada folha antes que Marcelo voltasse. Ó contrato de venda. Rascunhos da minha assinatura. A cópia da minha identidade. A placa da imobiliária. Até a mala deixada ao lado do portão. Minhas mãos tremiam tanto que algumas imagens ficaram desfocadas. Tire de novo. Dona Lourdes disse. Amanhã alguém pode dizer que você entendeu tudo errado. Aquelas palavras doeram porque eu sabia quem seria esse alguém. Apesar de ter entrado novamente, já não me sentia segura dentro da minha própria casa. Cada ruído no portão parecia o carro de Marcelo. Cada gaveta aberta me fazia pensar no que mais ele poderia ter escondido. Dona Lourdes insistiu para que eu dormisse na casa dela. Veio apenas os remédios e uma muda de roupa. Na mesa da cozinha, ela colocou arroz, feijão e um pedaço de frango no meu prato. A novela passava na televisão, mas nenhuma de nós prestava atenção. Tentei comer. Não consegui, então olhei para minhas mãos e disse: troquei noites de sono por aquele menino. Hoje ele trocou a fechadura para se livrar de mim.
Dona Lourdes segurou meus dedos. O erro não foi amar seu filho, Celina. O erro seria continuar chamando de amor aquilo que ele está fazendo. Naquela noite, eu lembrei de Marcelo pequeno, com febre, dormindo no meu colo. Lembrei dele entrando na escola com a mochila maior que as costas. Procurei naquele menino alguma explicação para o homem que havia deixado minha mala do lado de fora, não encontrei. Na manhã seguinte, na igreja, sentei no último banco e não pedi que Deus castigasse meu filho. Pedi coragem para enxergar a verdade, mesmo que ela doce mais do que a mentira. Quando saí, meu celular tocou, era Edson. Dona Celina, encontrei uma coisa quando retirei o miolo da fechadura antiga. Acho que pertence à senhora. Voltei à casa acompanhada de Dona Lourdes. Edson estava perto da porta, segurando uma pequena chave presa a uma fita adesiva amarelada. Explicou que ela estava escondida atrás da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na etiqueta havia uma frase escrita à mão. Para Celina, quando ela precisar proteger a casa. Reconheci a letra de Geraldo, passei o dedo sobre as palavras e senti os olhos se encherem. Essa chave abre o quê? Dona Lourdes perguntou. Eu já sabia. Não abria nenhuma porta. Abri o quartinho dos fundos. Retirei as caixas colocadas por Patrícia e puxei a velha máquina de costura para perto da luz. Na lateral, havia um pequeno compartimento de metal que eu não abria desde a morte de Geraldo. A chave entrou perfeitamente. Quando levantei a tampa, percebi que meu marido tinha deixado muito mais do que uma lembrança escondida ali. Dentro do compartimento havia um envelope pardo, uns recibos antigos, uma cópia do inventário de Geraldo e o cartão da doutora Helena. Também encontrei uma carta dobrada ao meio. Meu nome estava escrito na frente. Por alguns segundos, não consegui abrir. Aquela era a letra do meu marido. Mesma letra com que ele anotava contas no calendário da cozinha e deixava bilhetes, dizendo que havia café pronto. Dona Lourdes percebeu minha hesitação. Primeiro veja os documentos. A carta pode esperar até você estar preparada, ou sente, pado. Espalhamos tudo sobre a mesa da máquina de costura. Havia comprovantes de transferências feitas para Marcelo ao longo dos anos. Dinheiro para abrir a loja, pagar dívidas, dar entrada no apartamento e quitar parcelas atrasadas do carro. Eu me lembrava de cada ajuda. Nunca tinha percebido quanto tudo somava. No verso de vários recibos, Geraldo havia escrito: adiantamento destinado a Marcelo, ser considerado em futura partilha. Seu marido registrou tudo, Edson disse. Que encontrei também um protocolo de testamento registrado em cartório. Meu coração acelerou. Marcelo sempre dizia que o pai tinha morrido sem deixar nada além do inventário comum. Talvez ele realmente acreditasse nisso. Ou talvez estivesse procurando aquele documento havia meses. Voltamos à sala e colocamos lado a lado o que Geraldo tinha guardado e o que Marcelo havia preparado. A avaliação da casa, a minuta de procuração, contrato de venda, a cópia dos meus documentos. Um relatório médico incompleto. E mensagens impressas entre meu filho e um corretor. Li uma delas em voz alta. Depois que ela estiver na casa da irmã, podemos apresentar o imóvel como desocupado. A palavra desocupado ficou presa na minha garganta. Eu não era uma pessoa para eles. Era um obstáculo que precisava ser retirado. Outra mensagem dizia: ela costuma assinar sem ler quando o filho insiste. Fechei os olhos. Aquilo era verdade. Durante anos, Marcelo tinha aprendido que minha confiança podia ser usada contra mim. Peguei o telefone e liguei para a doutora Helena. Quando mencionei o nome de Geraldo e li o número do protocolo, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Dona Celina, teu marido deixou instruções muito específicas. Marcelo sabe, não de todo o conteúdo. Apertei a pequena chave na mão. Preciso saber agora. A advogada marcou um encontro no cartório para a manhã seguinte. Antes de desligar, disse uma frase que me fez respirar pela primeira vez desde que encontrei a mala no portão.
A casa não está desprotegida, dona Celina. Fez uma pausa. E a senhora também não. Na manhã seguinte, cheguei ao cartório com a sensação de que carregava 37 anos dentro da bolsa. Dona Lourdes foi comigo. A doutora Helena já nos esperava numa sala pequena, com uma pasta azul sobre a mesa. Antes de abrir isto, dona Celina, preciso que a senhora entenda uma coisa. Ela disse. Seu marido não deixou esse documento por desconfiança da senhora. Deixou por cuidado. Palavra cuidado quase me fez chorar. Helena abriu a pasta e retirou uma cópia do testamento público de Geraldo. O documento dizia que a parte disponível dos bens dele seria destinada a mim. Bem garantia meu direito de permanecer na casa enquanto eu vivesse, e deixava claro que nenhum negócio poderia ser feito sem minha vontade livre e consciente. Marcelo não poderia vender o imóvel sozinho. Não poderia me representar sem autorização válida. Todas as quantias que já havia recebido dos pais seriam consideradas numa futura partilha. Olhei para a advogada. Então ele nunca foi dono da casa? Não. E jamais poderia tratar o imóvel como herança antecipada? Senti alívio, mas também vergonha. Devia ter percebido antes. Dona Lourdes tocou meu braço. Quem ama não vive procurando armadilha. Doutora Helena então tirou outro envelope da pasta. Seu marido pediu que esta carta fosse entregue apenas se houvesse tentativa de retirar a senhora da casa ou de controlar seus bens. Reconheci a letra de Geraldo. Obri devagar. Celina, você passou a vida abrindo portas para nosso filho. Talvez um dia ele confunda seu amor com fraqueza. Quando isso acontecer, não tenha vergonha de fechar uma porta para proteger sua dignidade. Visão ficou embaçada. Continuei, lendo. Não desejo que você abandone Marcelo. Desejo apenas que ele aprenda que herança não começa quando os pais morrem. Começa na maneira como os filhos os tratam enquanto estão vivos. Apertei a carta contra o peito. Pela primeira vez desde a morte de Geraldo, e senti que ele ainda estava cuidando de mim. Helena explicou o que faríamos. Revogar qualquer autorização anterior, bloquear negociações, preservar as provas, registrar a tentativa de imitar minha assinatura. Meu celular vibrava dentro da bolsa. Quando olhei, havia 17 ligações perdidas de Marcelo. Na última mensagem, ele escreveu: mãe, não faça nada antes de ouvir minha versão. Mas, naquele momento, já tinha ouvido a versão que importava. A verdade. Voltei para casa, acompanhada da doutora Helena, de Dona Lourdes e de Edson. Marcelo estava na sala. Patrícia permanecia perto da janela, com os braços cruzados. Sobre a mesa, a placa da imobiliária continuava no mesmo lugar. Quando nos viu entrar, meu filho se levantou depressa. A senhora está transformando um problema de família em caso de polícia. Fechei a porta atrás de mim. Foi você quem transformou minha casa em negócio. Patrícia tentou falar primeiro. Dona Celina, tudo isso foi um mal-entendido. A gente só queria organizar as coisas. A doutora Helena colocou uma pasta sobre a mesa. Organizar não inclui imitar assinatura, preparar procuração sem consentimento e apresentar imóvel ocupado como desocupado. Marcelo olhou para mim. Mãe, eu posso explicar. Então explique olhando nos meus olhos. Ele respirou fundo. Disse que a loja estava afundada em dívidas, que o banco ameaçava bloquear as contas, que Patrícia estava desesperada, que vender a casa parecia a única saída. Eu estava tentando salvar minha família. Senti a frase me cortar por dentro. E decidiu destruir sua mãe para fazer isso. Ele baixou a cabeça. Patrícia começou a chorar. A gente achou que depois a senhora poderia morar com sua irmã. Não ficaria desamparada. Eu tinha uma casa, respondi. Vocês é que decidiram que eu não precisava mais dela. Helena mostrou as fotografias do contrato, das mensagens com o corretor e do relatório médico incompleto. Marcelo ficou pálido quando viu o protocolo do testamento. A advogada explicou que nenhuma venda seria possível sem minha autorização livre e consciente.
O corretor já havia cancelado a negociação. A compradora também confirmara que Marcelo apresentara o imóvel como uma herança resolvida. Meu filho passou a mão pelo rosto. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Mas chegou. Retirei da bolsa uma notificação. Você tem prazo para tirar suas coisas daqui. Ele me encarou como se eu fosse uma estranha. A senhora vai expulsar o próprio filho? Segurei a vontade de voltar atrás. Não, Tomasa. Estou retirando da minha casa um homem que esqueceu como se comportar como filho. Marcelo ficou em silêncio, pois pegou as chaves que ainda carregava e as jogou sobre a mesa. Então fique com a casa. Mas não espere me ver novamente. Meu coração doeu. Ainda assim respondi. Prefiro sentir sua falta a perder o respeito por mim mesma. Naquele instante, entendi que recuperar minha casa seria mais fácil do que recuperar meu filho. Mas, pela primeira vez, eu não estava disposta a me perder para tentar salvá-lo. Nas semanas seguintes, a verdade deixou de ser apenas uma descoberta e começou a produzir consequências. Não. A negociação da casa foi bloqueada oficialmente. Qualquer autorização preparada por Marcelo perdeu o efeito. Os documentos seguiram para análise. Ele precisou explicar por que havia cópias da minha identidade, um relatório sobre minha capacidade e tantas tentativas de reproduzir minha assinatura. Eu poderia ter usado tudo aquilo para humilhá-lo. Não usei. Meu objetivo nunca foi destruir meu filho. Era impedir que ele continuasse me destruindo. Com a orientação da doutora Helena, estabeleci limites claros. Marcelo não poderia voltar a morar comigo. Não teria acesso às minhas contas. Qualquer conversa sobre dinheiro aconteceria diante da advogada. E todas as ajudas antigas seriam registradas, para que ninguém fingisse no futuro. Printo que ele nunca havia recebido nada. Edson voltou numa sexta-feira para instalar uma fechadura nova. Quando terminou, colocou 3 chaves sobre a palma da mão. Quantas cópias a senhora quer, dona Celina? Pensei por alguns segundos. 3. Uma fica comigo, uma com dona Lourdes. E outra com a doutora Helena. Ela esperou. Nenhuma para o Marcelo? Olhei para a porta. Ainda não. Trícia saiu da cidade pouco depois. O casamento dos dois entrou em crise quando as dívidas vieram à tona. Marcelo vendeu a loja por um valor bem menor do que dizia que ela valia e precisou negociar o que devia sem usar minha casa como solução. Não comemorei. Dor de mãe não vira alegria só porque a justiça chegou. Mas voltei a ocupar meu espaço. Recoloquei as fotografias na sala. Tirei a máquina de costura do quartinho. Mandei consertar o banco de Geraldo. Tranquei a placa da imobiliária e plantei flores novas junto ao portão. Durante a missa de domingo, agradeci em silêncio, porque Marcelo estava sofrendo. Agradeci porque a verdade apareceu antes que eu perdesse tudo. 3 meses se passaram. Numa tarde, enquanto eu coava café, a campainha tocou. Olhei pela janela. Marcelo estava sozinho diante do portão. Parecia mais magro, mais velho nas mãos. Segurava a fechadura antiga. Pela primeira vez desde que me deixou do lado de fora. Ele não tentou entrar sem pedir licença. Abri o portão. Não me afastei para deixá-lo passar. Marcelo olhou para a fechadura antiga nas próprias mãos. Guardei isso porque precisava lembrar do que fiz. A voz dele não tinha a segurança de antes. Também não tinha desculpas. Posso falar com a senhora? Assenti. Ficamos ali mesmo, separados pelo portão. Eu comecei dizendo que queria proteger a senhora. Ele falou, mas no fundo, eu queria proteger a vida que eu não soube organizar. Esperei. Eu achei que por ser seu filho, esta casa já era minha. Esqueci que antes de ser uma herança, ela era sua vida. Meus olhos arderam. Mas não chorei. Marcelo respirou fundo. Eu usei sua confiança. Usei seu medo de ficar sozinha. E quase fiz a senhora duvidar da própria cabeça. Aquela era a primeira vez que ele dizia a verdade, sem diminuir o que havia feito. Eu sinto muito, mãe. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Perdoo você. Ele levantou os olhos.
surpreso. Mas perdão não apaga a consequência. Marcelo assentiu. Eu sei. Confiança não volta porque alguém pediu desculpas. Ela volta devagar. Com atitude, ela estendeu a fechadura antiga para mim. Um dia a senhora acha que eu posso receber uma chave de novo. Olhei para o objeto e depois para meu filho. Talvez. Quando eu voltar a confiar no homem que vai segurá-la. Abri o portão. Entre. O café ainda está quente. Não foi uma reconciliação completa. Que não houve abraço demorado nem promessa de que tudo seria como antes. Porque nada seria. Marcelo sentou à mesa e viu a carta de Geraldo. Leu devagar, quando chegou à parte sobre a maneira como os filhos tratam os pais enquanto estão vivos, cobriu o rosto com as mãos. Primeira vez que o vi chorar sem pedir nada em troca. Naquele dia, entendi que algumas portas precisam ser fechadas para que o amor volte a entrar do jeito certo. Meu filho trocou a fechadura para me afastar da minha própria vida, mas a verdade estava escondida dentro da casa. É quando ela apareceu, mas conseguiu me expulsar de mim mesma. Ao anoitecer, acompanhei Marcelo até o portão. Depois que ele foi embora, fechei a porta e segurei a nova chave na mão. Ela não representava apenas uma casa. Representava a dignidade que eu finalmente havia decidido proteger. E talvez você esteja se perguntando o que faria no meu lugar. Perdoaria um filho que trocou a fechadura da sua própria casa? Ou algumas portas, depois de fechadas, nunca voltam a abrir da mesma maneira?